Eu sou Jennifer Castelã de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de temas da atualidade, sob um viés multidisciplinar, onde a arte, o direito, a psicologia, outros saberes e linguagens se entrelaçam. E no episódio de hoje, novas famílias. Uma roda de conversa com convidadas muito especiais. Conosco, Maria Berenice Dias, advogada especializada em direito afetivo, famílias e sucessões, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pós-graduada e mestre em processo civil, vice-presidente nacional do IBDFAN e coordenadora dos núcleos IBDFAN nos países de língua portuguesa. Muito bem-vinda. É uma alegria estar aqui. Muito bem. Conosco também Elizabeth Zambrano, que é médica, psicanalista, mestre e doutora em antropologia social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisou no mestrado sobre cirurgia de troca de sexo e no doutorado sobre famílias homoparentais. Nós também somos família, em 2008. Isto a tese. Muito bem-vinda. A Elizabeth está vindo lá de Pelotas, né, Elizabeth? Isso. Então tá bem. Isso. Hoje a tecnologia nos une, né? Que uma beleza. Ainda bem, né? Muito obrigada por estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço o convite. É um prazer, e é um prazer rever a Berenice também, e fazia muito tempo que a gente não se via. É verdade. Não, são duas... E obrigado pelo convite, gente. Muito obrigada. Eu fico muito feliz com as duas ilustres aqui, especialistas, ícones, né, nas suas áreas de atuação. A gente fica muito honrado com a presença. Então, vamos começar esse assunto que está tão interessante, sempre em voga, né? Eu queria começar com a Elizabeth, perguntando: como é que é visto, sob o ponto de vista, então, dos teus estudos, da antropologia, né, na sociedade contemporânea, né? O que é uma família? O que constitui uma família? A gente pode falar em modelos fixos, modelos abertos? Como é que é isso, do teu estudo? Bom, eu vou te falar a partir de dois pontos de vista. Porque se a gente pensa do ponto de vista da antropologia, família foi o início da antropologia, o estudo sobre família. Uhum. E, bom, veio se desenvolvendo e talvez em função disso a antropologia já tem essa discussão sobre novos tipos de família há mais de, sim, vamos dizer, uns 50 anos. Né? Do ponto de vista da psicanálise, eu acho que está havendo uma busca de atualização nesse momento, porque a gente tem recebido nos consultórios muitas novas, entre aspas, famílias. Né? E, bom, os psicanalistas têm que começar a estudar também o que está se passando para a gente poder acompanhar e poder entender os pacientes que nos chegam. Uhum. Eu estou com isso querendo te dizer assim, essas novas famílias não são tão novas assim. Né? Elas sempre existiram, ao longo da história, elas existiram em diferentes lugares geográficos. Né? Quer dizer, a gente tem uma ideia de que a família é alguma coisa muito ligada com a questão biológica, né? Com a necessidade de um pai e uma mãe, né? Para constituir, e filhos para constituir uma família, quando, na verdade, a gente vê nas diferentes culturas muitos tipos diferentes de família. Então, eu te diria que, atualmente, a gente precisaria olhar para esses tipos de família que são atuais com uma visão mais dinâmica, né? E entender que as famílias vão se constituindo à medida em que as questões vão se colocando e que a sociedade vai abrindo espaço para outras expressões de família. Sim, não existe uma família lá dentro de uma caixinha como em algum momento se imaginou.
Nem Sim, se imaginou, é porque a lei tentou botar, né? Sim, A lei aí vem o sempre... jurídico tentando engessar a nossa vida, né? É verdade, Em vez é de verdade. Mas eu acho, Berenice, que a lei também tentou inventar, porque tem uma ideia de que a família tem muito a ver com o biológico. Uhum. Eu acho que o direito se apoia no biológico, a medicina com certeza se apoia no biológico e a psicanálise também se apoia no biológico. Não, o Como direito a se apoia antropologia na... não se apoia, Não, mas Uhum. assim, o direito se apoia na religião. Uhum. A religião sim, é que traz esse conceito de sim. família, família é uma só, é aquele modelão, homem e mulher, para se procriarem até que a morte os separe, mesmo na pobreza, na tristeza e na doença. Sim. Este é um modelo. Aí que nós começamos a Sim, pensar sim. em direito de família, e aí que a Maria Berenice vem cunhar famílias, né? É, até estou vendo ali na prateleira um livro meu, já está com uma edição Pois antiga, e dá então, um manual de direito das famílias, né? exatamente. Foi essa expressão que eu acabei cunhando para trazer esse leque de famílias que a Elizabeth acaba de referir, né? Uhum. Ou seja, outras estruturas de família sempre existiram, né? Só que por esses preconceitos sociais, esse engessamento que nós ainda vivemos, e agora, de repente, até de uma maneira mais significativa nos dias de hoje, uma coisa um pouco assustadora, sabe? Assim, ó, mas sempre por serem excluídos pelas igrejas e, via de consequência, pelo Estado, sempre ficaram muito marginalizadas, sempre muito invisibilizadas. Só que, assim, ó, as coisas vão mudando, tem vários fatores que levaram, né, a essas mudanças sociais, o movimento feminista, eu acho que é algo muito significativo, a própria mídia que se desenvolve, enfim. Fato assim, a sociedade mudou e tiveram que enxergar o que nunca quiseram ver, né? Que, na verdade, a gente usa esse título Novas Famílias para chamar a atenção, mas, na verdade, são famílias de sempre que agora estão tendo visibilidade, vamos dizer assim. Seria por aí? Sim, mas uma ganhando algum visibilidade espaço, relativa restrita ainda muito espaço para conquistar. Sim, entendi. Não, eu queria colocar aqui que eu... Mas, Fala, diga, Elizabeth. Pode não, falar. é que eu acho que a Berenice trouxe uma coisa interessante, que é falar sobre a sacralidade da família e a influência religiosa nessa percepção. E sim, porque se a gente pensa na Sagrada Família, a gente pensa numa mulher e num homem, entre aspas, porque a Sagrada Família, a mãe é virgem. Então, aí a gente entra em outras questões também que a religião imputa para a sociedade como alguma coisa que tem que ser levada em consideração, como se a sexualidade fosse alguma coisa que não se combinasse muito com a família, né? Família é uma coisa e sexualidade é outra. E eu acho que isso tem muito a ver com o preconceito e com o olhar que é lançado, né, pelo senso comum para essas famílias que fogem desse padrão mãe, pai e filhos. Pois é, eu queria colocar aqui, uma vez eu encontrei a Maria Berenice lá no IBDFAN, e aí falei rapidamente para ela, quando eu comecei a estudar direito, né, e direito lá na época de família, lá vai uns 30 anos, e eu estava muito empolgada, daí cheguei na faculdade e tinha já a Constituição, pensem só, e o professor disse, bom, aqui diz que a família ela é uma cogestão do marido e da mulher. Mas não é assim, não é. Porque isso aqui é só para constar. Porque, na realidade, é o homem que conduz o casal. E eu lá na faculdade de Direito da URGS. E eu até sei quem é o professor. Eu não vou falar. Mas eu sei. Gente, eu juro que eu fiquei tão decepcionada, porque eu estava esperando aquela matéria, a Constituição nova, as coisas que vinham. Bom, aí que eu fui me refugiar justamente em estudos, em decisões, que aí, na época, era o Sérgio Gisco Pereira, e textos e tal. E eu fui descobrir que havia um mundo, então, real, né? Que estava sendo descortinado naquela época pelos juristas que fizeram, né, esse protagonismo da Maria Berenice ali, graças a Deus, que então, eu chamo Deus aqui retoricamente, mas enfim, para que a gente, então vê, desde lá, com a Constituição nos dizendo, trazendo, só essa questão do papel da mulher já é uma coisa que culturalmente não se aceitava. Então, imagina outras formatações
né? Que hoje a gente ainda discute a mulher dentro da família, né? A invisibilidade, a economia do cuidado e tantas outras questões. Quando a gente vai para essas outras formatações, né? Que envolvem sexualidade, mais difícil ainda. Aí esbarra nessa questão nessa tu vês moral, muito religiosa, tu acha? sabe, essa moral muito conservadora, sabe, muito religiosa, que eu queria muito saber por que as pessoas se atrapalham tanto com a sexualidade do outro, né? Cada um que cuide da sua e o resto. Sim. Né? Até assim, porque essas outras estruturas de convívio, sabe, elas não afetam a sociedade. Sabe? Aquela ideia, a família vai acabar se for reconhecido que existem famílias simultâneas, o fato é que elas existem. Né? O dizer que não existe, como a jurisprudência ainda diz, Supremo ainda diz, e eu agora faço parte da comissão do Senado Federal para a reforma do Código Civil. Exatamente, né? É perguntar. O que vamos conseguir mudar? Pois é, eu quis colocar, né, que quem mantém um casamento e uma união estável, paralelamente a outro relacionamento, tem as mesmas obrigações. Eu quase apanhei. Sabe? Então, eu disse, olha, botando na lei ou não botando na lei, sabe? Porque assim, isto é uma condenação à invisibilidade. Eu não te enxergo, eu não te aceito, então eu não te enxergo, então eu não te dou direito nenhum. Isso é o que é, incentiva os homens a fazerem. Eles são irresponsáveis, a justiça acaba sendo conivente, a lei acaba sendo conivente, né, com quem é que age. E assim, quem é que faz a lei? Quem faz a lei é o homem. Quem é que aplica a lei? Quem aplica a lei é o homem. Você entende assim? Eu acho que é esse machismo estrutural que ainda domina, sabe, essas ainda estruturas. Comanda muito as estruturas. Sim. Pois isso eu ia perguntar também para a Elizabeth. E essa formatação a gente está vendo, né, na nossa cultura ocidental, isso muda se a gente for trabalhar com um outro horizonte? Ou é muito ainda impedido? Porque é bem cultural mesmo. Tem outras completamente formatações. Cultural. Eu queria chamar a atenção para a importância que é dada pela sociedade para a diferença do sexo. Isso implica que isso tem importância tanto para o direito, quanto para a antropologia e quanto para a psicanálise. São por onde mais eu circulo. Então, o fato de ter essa importância, a diferença entre os sexos, é que depois vai fazer com que surja o machismo, surja a sociedade patriarcal, onde o homem tem todos os direitos e a mulher não tem. Entende? Então, marcar que essa importância entre a diferença entre os sexos é o grande enclave para se poder entender outros tipos de família. Por exemplo, se a gente pensa, vamos falar em tribos, tem tribos africanas onde existe o casamento entre duas mulheres, por exemplo, né? Quando uma mulher é infértil, está num casamento, né, com um homem, ela é infértil, ela pode casar com outra mulher e ela passa a ser o marido daquela mulher. Marido, bem entre aspas, né, porque são outros conceitos que entram aí. Mas pode existir esse casamento e aquela mulher vai ter filhos daquele casal. A mulher que não é infértil. Então, a maneira como as sociedades se regulam e organizam as questões da descendência, do parentesco, são absolutamente próprias de cada sociedade. Então, o Lévi-Strauss fala que existem tantos tipos de família quantas sociedades existirem. Sim. Né? Que cada sociedade estrutura o seu próprio tipo de família. Sim, isso é interessante para a gente Isso pensar. vale também temporalmente. Não, mas eu acho, Elizabeth, esta diferença, ela é muito marcada, essa diferença da questão do sexo entre os homens, é a necessidade que os homens sempre tiveram, né, de que os filhos seus sejam filhos do sangue do seu sangue, para transferir a eles o seu patrimônio. Daí, assim, o culto da virgindade da mulher, que faz tempo que caiu da virgindade, a ponto de que a lei permitia que o homem pedisse anulação do casamento se casasse a mulher não era virgem, ou seja, um selo pouco tempo, né? Faz há pouco tempo que mudou. Deve ser porque, assim, então, se casa com uma
pura e casta, né? Virgem. Se ela fica meio que em casa, não pode fazer muita coisa, no máximo podia ser professora. Então, se ela aparece grávida, ele só pode ser ele e o pai, né? Já tem a presunção ali na Sim. lei. E a presunção, a lei acaba presumindo isso. Quando eu acho assim, a presunção é da fidelidade da mulher. Não é? A lei não presume isso. A lei dá uma resposta a essa insegurança masculina. Mas agora com o DNA não se justifica muito. Então, eu acho assim, aceitar outras estruturas de convívio, isso pode se embaralhar, isso que se tem, sabe, muito arraigado na nossa sociedade, né, de que os filhos têm que participar daquele, fica aquele patrimônio restrito àquela entidade familiar, sabe? Eu acho que assim, tudo que possa embaralhar isso, há uma certa rejeição social. E o que a gente percebe é que o direito, ele evita, às vezes, adentrar, né? Eu ia narrar aqui, falando dessas famílias simultâneas. Eu sou tabeliã, né? Então, anos atrás, bastante tempo já, mais de 10 anos. Eu estou há 17 anos lá no tabelionato e chegou um senhor e ele disse, eu quero fazer uma escritura dizendo que eu tenho uma pessoa, que eu vivo com essa pessoa. Tá, o senhor é casado, separado de fato? Não, eu sou casado. Daí eu fiquei assim, porque a lei não permite, né? Mas aí eu disse, não, o senhor pode, eu não vou colocar união estável, porque a união estável diz que não pode estar casado, né? Teria que estar separado de fato. Sim. Mas eu entendi que ele podia declarar. E aí, colhi. Ele disse, eu quero, porque eu vivo com ela também. Eu colhi. Não sei o que aconteceu com aquela escritura, tá lá até hoje, que fim que levou, se instrumentalizou alguma ação, se ela usou no plano de saúde, mas eu entendi assim, ninguém quer estar à margem da lei. Adorei a tua coragem, gente. Como é que faz isso? Mostra, ensina para todo mundo. Porque eu pensei assim, como que a pessoa não vai poder declarar uma relação que existe, né? E eu não vou botar o nome técnico que diz ali, união estável. Não me lembro se a gente colocou concubino ou não gosto muito, mas eu não achei um título. Sim, sim. Mas entendi, e ele disse que ele era casado e não era separado de fato. Porque pensa, por que não vai poder dizer uma coisa que... Quais são os efeitos disso? Bom, é exatamente isso. Mas assim, ó, te dá conta assim, o que foi de vanguarda dessa tua... Porque as uniões poliafetivas... Hoje está nessa discussão. Está exatamente nessa discussão, onde uma tabeliã fez uma escritura de união poliafetiva, ela foi execrada, né? Acabou, acho que até quase perdendo o tabelionato, porque... E assim, há uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça de que os tabeliães não façam isso. Olha, é contra a moral e os bons costumes. Eu morro de medo, eu não sei o que é a moral e os bons costumes, morro de medo disso. Sim, né? mas nem eu tenho que saber, né? O que me importa, o que eu penso a respeito, se eu acho bom, ruim, certo, errado. O que me importa é que aqui, eu entendo assim, o tabelionato ele é um espaço de legitimação de direitos. As pessoas têm que ter acesso e se sentem bem. Eu vou no tabelionato, eu quero declarar, tem fé pública, eu quero dizer que a relação é assim. E está nesse formato. Então, eu acho que é uma incompreensão da figura do próprio tabelião. Sim. Porque como que vai vedar o tabelião de colher depoimentos das pessoas? E outra, depoimentos legítimos. Elas querem... Eu tenho que cuidar com uma fraude, eu tenho que cuidar com alguém que está sendo enganado. Mas a pessoa está lá querendo dizer para a sociedade, por favor, eu quero declarar isso. Como que o tabelião vai ser limitado, eu tive né? Enorme... Interessante, né? Eu tive enorme... Que direito tem o tabelião, né? De dizer... Não, eu não posso pode fazer esse julgamento. E as partes têm todo o direito de chegar lá no serviço público e declarar aquilo que acontece na vida inclusive, delas. assim, eu tive uma enorme resistência de conseguir que os tabeliães fizessem, lavrassem, que eu chamava de pacto, né, de união homoafetiva, porque eu não gosto de contrato, enfim, sabe? Que lavrassem. Eu disse, gente, as pessoas chegam na frente do tabelião e dizem assim, olha, eu tenho um vínculo com essa pessoa há tantos anos e tal, e desejo, manifestar desejo que se eu morrer, ele fique, desejo que se eu for incapaz, enfim, sabe? E isso fica documentado, diz assim, porque ou vocês fazem ou eu faço por escritura, eu faço por documento particular, eu registro no cartório de registro de documentos, assim, não dá para dizer que isso não existe e não emprestar consequências jurídicas. É que tem uma visão, acredito assim, equivocada da atividade, assim, tem que, o que não está na lei. Não.
Ao contrário, a gente está ali para colher a vida do dia a dia das pessoas. É justamente aquilo que não está previsto, desde que não esteja vedado com uma cláusula assim, de Sim. nulidade, né? Porque eu não sei os efeitos jurídicos que vão gerar. Bom, isso depois vai ser discutido no tribunal. O tabelião Basta tem, só eu penso alertar, que ele tem basta o só alertar a dever pessoa. Eu disse, olha, se isso vai ter efeito jurídico, eu não sei. Nós não sabemos. Sim. Mas ele deveria vir uma orientação dizendo que o tabelião tem o dever de acolher. Sim. O dever de acolher. As pessoas, quando faziam essas escrituras homoafetivas, perguntavam, posso tirar foto? A gente quer levar uma flor. Porque para eles, como não podia casar, aquele era um momento simbólico, ritualístico importante. Aí, mas eu fazia até mais. Eu fazia E no meu aí- escritório, Imagina só, chamava o tabelião, dava espumante, bem casado. Eles convidavam, porque assim, é um rito de passagem. É que para fundamental eles é reconhecer significativo. aquilo, Sim, né? sim, E aí a gente tirava lá, então, Não. lá a gente fazia também. E fundamental também, porque isso tem consequências para os filhos. E aí que Né? eu quero Essa entrar posição nessa questão da do- parentalidade, né? Eu acho que a posição do tabelião, essa tua posição, acolhe também quando, por exemplo, um casal de gays e um casal de lésbicas resolvem fazer uma parentalidade conjunta e essa criança vai ter 2 pais e 2 mães. Por que que não pode? Se a gente sabe que uma criança, quanto mais vínculos afetivos tiver, melhor ela vai ser cuidada e melhor ela vai se desenvolver. Então, o que impede isso? Bom, o que impede é o preconceito e essa ideia de que família tem que ser um pai e uma mãe. Uhum. Agora, como a Berenice falou, acolhendo-se o poliamor, acolhe-se a poliparentalidade também. Esta poliparentalidade ou multiparentalidade, isso já vem sendo reconhecido. E depois, assim, começou por um aspecto muito significativo de uma jovem que a mãe morreu quando ela nasceu e ela foi criada pela madrasta, que não é horroroso, né? E quando ela atingiu a maioridade, ela bateu na judiciária e disse assim, olha, eu quero que entre na minha declaração de certidão de nascimento o nome da minha madrasta, que ela me criou desde pequena, mas eu não quero que tire o nome da minha mãe, só porque a minha mãe morreu. E essa foi a primeira decisão que a justiça reconheceu, você vai ter o nome de 2 mães numa certidão. Bom, a partir daí, como todo mundo gosta de ter um antecedente, para nunca ser o primeiro, né, essa dificuldade, foi aonde os vínculos homoafetivos começaram a conseguir esse registro. Acho que até o primeiro do Brasil fui eu até que consegui, que era um casal de 2 mulheres casadas, né, e que queriam muito ter um filho, e tinha um amigo que queria muito ser pai. Né? Então, assim, elas fizeram em clínica de reprodução assistida, enfim, e aquele foi registrado no nome do pai e daqui gestou. Da biológica. Né? Depois eu entrei na justiça pedindo que seja reconhecido que a esposa, né, também fosse. Né? E o juiz não quis dar, eu consegui, isso foi no tribunal, enfim, em 2015 só, né, essa possibilidade de ter 2 mães e um pai. E como tem até uma certa incoerência, porque até eu estava aqui revendo e tal, e tem essa decisão lá que é paradigmática, né? Que estava lá quando Maria Berenice desembargadora, aquelas 2 mães, uma era mãe e a outra queria adotar, não era isso? Isso. E aí foi isso, 2006 a Isso. gente está falando. É. E aí foi reconhecido o STJ 2010. E aí se manteve. Então, que diferença tem essa situação desta outra agora trazida? E que interessante, né? Porque ali se entendeu que poderia, né? Sim. Com muita luta. Não, e depois, assim, o reconhecimento de um vínculo de filiação socioafetivo, ou seja, esse vínculo, que no fundo é esse o conceito de família. Por que famílias? Onde é que está o conceito de famílias? É onde existe uma estruturação dessa responsabilidade mútua decorrente do vínculo de afetividade, que é no âmbito da conjugalidade, que é no âmbito da parentalidade. Né? E agora, assim, o que está se discutindo? Eu estou tentando colocar no Código Civil, enfim, né, mas tem muitas resistências. Eu achei que a coisa, fosse, bom, vamos fazer... Não, a ideia é muito conservadora. É a tal das inseminações caseiras ou autoinseminação. Sim. Porque, assim, em primeiro lugar, as pessoas não têm condições econômicas de pagar uma clínica de reprodução assistida, porque, de fato, é muito caro. E também, assim, fora disso, tem o desejo
de que o pai ou a mãe, quem deu o material genético, façam parte da vida dessa criança. Não querem que seja algo desconhecido, algo que não pode ser, enfim. E aí, né? Então, como é que registra essa criança quando nasce? Sim. Há uma reserva de mercado, né, um pouco dessas clínicas, que agora estamos tentando colocar dentro do Código Civil, que essas reproduções só podem ser exclusivamente feitas por laboratório. Não adianta a gente botar isso na lei, porque não é assim que acontece. Ou então teria que ter um... Mas é exatamente isso. Quer dizer, mas quem é que vai saber o que estão fazendo ali no quarto? Não, e depois para fazer um filho, para fazer um filho não precisa de nada disso. Não, mas tem riscos. Bom, então, o Conselho Federal de Medicina era baixar normas, sabe? Dizendo, olha, se forem fazer, façam antes um teste de AIDS, de sífilis, de não sei o quê, usem material, não sei o quê, esterilizado e tal. Né? Sim, mas isso é uma sugestão, né, Berenice? Sim, isso é uma sugestão. Sim. Quando as pessoas casam... Não. Se faz, se quiser. O direito não teria que interferir nisso. Não, eu estou falando nesses casos de autoinseminação. Que eles dizem que pode ter. Mas mesmo nesses casos de autoinseminação, por que o direito tem que interferir? Me parece que o direito interfere, e aí sim, legitimamente, nos casos de adoção. Tá bem. Agora, como é que as pessoas vão transar, se as pessoas vão colher o sêmen do amigo e injetar em si? Mas é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Sim. O que o direito tem a ver com isso? Quer dizer, pode haver uma sugestão médica de cuidado, tá ótimo, sim, beleza. Agora, interferência e tentativa de entrar dentro dessa privacidade... Acho complicado. Até porque não vai acontecer. As pessoas não vão para o juiz pedir licença para transarem com uma pessoa do mesmo sexo. Elas transam. Não, é interessante mesmo. Fazer. Porque parece que a gente cria uma vida paralela, né? Sim, parece que o direito está aqui, a vida está lá e a gente está falando sobre o quê, né? É muito interessante. Mas assim, isso gera exclusões, né? Invisibilidade. Te joga para do tapete porque eu não quero te ver. Eu acho que uniões simultâneas não existem, ou não deveriam existir. Então, eu não reconheço. O que isto, no fundo, é? Né? É um incentivo. Lembra que, antigamente, os filhos ilegítimos não podiam ser reconhecidos. Também um estímulo a que os homens tivessem filhos fora do casamento. Eles não podiam registrar, não podiam dizer... Quem que era ilegítimo? Será que é o filho que nasceu? Ou o pai que foi infiel no casamento, sabe? Descumpriu os deveres, enfim, sabe? Mas... havia essa sequela, sempre assim. O filho é que acaba ficando sem direito à identidade, a alimentos, a herança, não tinha direito a absolutamente nada, né? Em função disso. Então, mais ou menos é a mesma coisa. Essas famílias constituídas fora do casamento, que se chama hoje união estável, que antes chamavam de concubinato, a mesma coisa. Durante 70 anos, elas não eram reconhecidas. Isso fez o quê? Legiões de mulheres famintas, né? Porque não era família, não. Isso assim, tem papel do casamento, é família. Não tem papel do casamento, então não é nada. Sim. Não, e é um absurdo porque a gente sabe o quanto que essas uniões existem. Bom, eu sou união estável. Mas sabe por quê? Porque na época, eu já tenho um relacionamento bem antigo, assim, 25 anos. Mas não podia divorciar. E eu achava aquilo tão absurdo. E aí nós conversamos, imagina se eu tenho que perguntar para o juiz se nosso casamento acabar, tem que esperar 2 anos, sei como que era, 1 ano de separação de fato, e não vou casar. E nós conversamos e até hoje, no fim, a gente nunca casou. Porque eu achava, assim, uma interferência tão absurda que a pessoa não podia se divorciar se não estava mais feliz. Não, tinha que prestar conta, senta na cadeirinha do pensamento, fica ali esperando um pouquinho. É mais ou menos que a gente compra eletrodoméstico com garantia estendida, não é? Casamento tem garantia estendida. Tenta mais um pouquinho. Pensa que coisa mais absurda essa tutela, né? E depois visão assim, de preservar o casamento. Mesmo feliz junto quem está feliz, quem não está feliz. Consensual, precisava esperar um tempo. Exatamente. E depois assim, precisava provar a culpa. Então, o culpado não podia entrar com a ação. E se o inocente entrava com a ação e não conseguia provar a culpa do outro, o juiz julgava improcedente. Quer dizer, o juiz condena as pessoas a ficarem juntas.
mesmo que já estejam separadas de fato há muito tempo, sabe? E isso ainda está na lei, né? O Código E o Civil divórcio liminar, isso vai vingar? já vingou. Ah, então tá. Isso já pelo menos tá. Sim. Como é que é o Ó, divórcio vamos liminar? falar para que eu não Elizabeth sei. ali, vamos Eu não explicar para o sei, me pessoal que está conta. nos escutando. É porque hoje, né, então, né, a Maria Berenice não precisa mais esperar. A pessoa casa num dia, se não quer mais, divorcia, ok? Sim. A emenda, isso foi uma luta também do IBDFAN, né? Isso, lá do ano de 2010. Mas Agora o é liminar. tão difícil que o Supremo teve que dizer de novo, Sobre né, a separação. que desde 2010, dessa emenda constitucional, não existe mais separação. Agora as pessoas casam e se divorciam. Ponto. Tá. Separação judicial não existe mais. Se quiser, pode ficar separado de corpos, separado de fato. Sim. Que não tem mais efeitos patrimoniais, não tem mais deveres do casamento, que eu estou louca para tirar o dever de fidelidade. Porque fidelidade... O que tu acha disso, Elizabeth? Por favor. O que tu acha Mas disso, isso Elizabeth? existe ainda Gente, tá na na lei. letra da lei, Na dever letra de da Não, fidelidade? E querem manter no novo código. Tá escrito, tá escrito. Mas isso, eu acho que outra vez a gente volta para a mesma discussão. Isso protege o homem, né? Claro, para dar garantia do homem, né, da filiação, né? Não, mas é que E é uma aí coisa... entram todas as coisas do patrimônio, de heranças, etc. Eu acho que entra por aí Muito também. ainda essa questão do viés biológico, né? De parentalidade Exatamente. biológica ainda muito forte. Eu acredito que Sim. permeia todas essas discussões, né? Que é Uhum. difícil a gente se despir disso, né? Dessa visão muito conservadora nesse aspecto. Então, mas a gente tem que explicar o que é o divórcio liminar. Pois Vamos é, lá. porque Isso. o divórcio, quando ele é consensual, ele pode ser feito de forma amigável perante o tabelionato. Enfim, agora veio uma resolução dizendo que pode ser feito até perante o registro civil, enfim. E isso foi muito discutido, mas ficou mais ou menos assentado. Só que, assim, de vez em quando, a pessoa precisava, quando não há o consenso, entrar na justiça para pedir o divórcio. E o outro tem que ser citado, né, para ação de divórcio. Só que, assim, o outro não pode se opor. Por isso chama de divórcio potestativo. Ou seja, quando um não quer, dois não ficam casados. Um diz, não, eu não quero me divorciar. Não. Então, assim, basta uma manifestação de vontade de um para acabar o casamento. Só que, assim, às vezes levava muito tempo para o outro ser citado, morava em outro país, aí vai uma carta rogatória e tal, sumia, desaparecia há muito tempo. Então, a outra pessoa ficava casada, sem condições. Então, assim, o que se começou a cogitar? Disse, não, temos que ter um divórcio, a concessão de um divórcio liminar. Então, pede, leva. Sim, Entra independentemente da outra pessoa. Sim, só que aí, assim, o que eu consegui conformar, porque eu sou processualista por formação, acho que eu disse, não dá, é para ser um divórcio surpresa, sabe? Entra, o juiz decreta o divórcio e o outro que não foi citado nem sabe. Eu ainda Sim, acho que está casado e tal. Mas, assim, então, o juiz pode decretar, mas determina que o registro desse divórcio só seja feito depois de dar ciência ao outro. Assim, certo. olha, fulano de tal entrou de divórcio e eu já concedi. Tá. Aí vai para o registro. Porque aí vão ficar em discussão, partilha, alimentos, exatamente, filhos, mas o guarda. divórcio mas já... o divórcio não precisa Sim. o outro... Não chega no fim do Sim. processo, desde logo, é isso, né? Sim, sim. Mas tem gente que queria assim, pediu, levou, vai lá e registra. Disse, não sim, dá. Um pouquinho, calma. Não, é porque não dá, né? A pessoa também ter ciência do que mudou o seu estado civil. Não, e depois assim, não Porque tem... são dois numa relação, né? Sim. São dois numa relação. Não, então, se foram dois a casar... A justiça não pode, no assim... mínimo tem que ter ciência. mudar nada com relação a uma pessoa se ela não estiver dentro de um processo. Ela precisa ser citada, ter ciência que... Para ter efeito daquela decisão. Exatamente, vai mudar, né? E vai mudar. Mas isso já é um avanço. A gente diz, mas pode demorar. Bom, então cita por edital, enfim, sabe? Algo bem mais dinâmico. Eu tive agora, há uns 20 dias atrás, eu tive em Angola, na África, porque eu estendi o IBDFAN. Isso, está aqui no meu questionário de perguntas, que agora o IBDFAN é mundial, além mar. Como é que está sendo essa experiência? E eu fiquei assim, muito impactada, porque eles são... hoje o que nós fomos ontem, né? E eu fui falar exatamente sobre o divórcio liminar, eles levaram um grande susto, porque eles é exatamente igual. Divórcio tem que ter 2 anos de casado, mesmo amigável, não pode, culpa.
E eles ficaram extremamente surpresos com essa possibilidade. Olha, as pessoas casam para ser felizes, as pessoas ficam juntos para serem felizes, mas também as pessoas se divorciam para ser felizes. Claro. É um direito que a pessoa tem, um direito fundamental da pessoa, enfim. Né? Então, tem toda essa resistência ainda. E essa foi a finalidade com que nós estamos em todos os países de língua portuguesa. Um pouco para uma troca de ideias e de informação, mas também levar um pouco dessas nossas ideias muito avançadas que o IBDFAN construiu e tal, sabe? Nós mudamos, nós trouxemos, nós nos abeberamos muito, sabe, dessas ciências psicossociais, que elas vieram colorir o direito. Gente, nós não estamos lidando com pessoas, são sujeitos de direito, e todas as consequências psíquicas, né, que as pessoas podem ter em relação de um conflito. Então, começou a se atentar mais a isso, né? Sim. Acho que veio essa participação muito efetiva. E isto gera essas consequências. Mas, assim, o que nós ainda precisamos? Nós ainda precisamos, sabe, quebrar alguns paradigmas e alguns preconceitos, para reconhecer e, no fundo, impor obrigações. Quando as pessoas vão no tabelionato e querem registrar uma família simultânea, o que elas querem? Elas querem assumir responsabilidades. Claro, exatamente. Ela quer assumir deveres e obrigações. Por que isso é ruim para o direito? Ao contrário, elas já estão ali pré-estabelecendo a responsabilidade mútua, enfim, assistência. Então, quer dizer, eu isso vejo... vai completamente... Desculpa. Não fala, Elizabeth, diga. Vai lá. Não, é que isso vai completamente contra a ideia de que um casamento homoafetivo seria um casamento que iria destruir a sociedade, as instituições. Não, as pessoas estão querendo entrar para as instituições, estão querendo ter a proteção do Estado para elas e para os filhos. Então, é uma coisa que eu nunca consegui entender de onde que saiu essa ideia que seria a destruição da sociedade, quando as pessoas estão pedindo para casar. Sim, porque o que se quer é sair da clandestinidade. Exatamente. O que se quer é ter visibilidade, regulamentação. Mas essa ideia, assim, o casamento vai acabar, isso sempre permeou. Quando entrou a lei do divórcio, bom, agora acabou a família. Né? Sabe? Quando veio a Constituição que alargou o conceito de família, trouxe vai acabar a família. Sabe? O reconhecimento das uniões homoafetivas, a mesma coisa, né? E agora o reconhecimento das famílias simultâneas e poliafetivas, também estamos dizendo, isso vai acabar com a família. Não vai acabar, né? Então... O que eu fico pensando sobre esse tema, por exemplo, da poliafetividade, quando vê essa decisão do CNJ lá, a gente fica assim, estático, não entendi, fica assim, o que isso está dizendo respeito ao tabelião, o que tem a ver? E aí a gente pensa, é uma questão de tempo, porque não tem como isso perdurar, assim como as relações homoafetivas, que a gente fazia as escrituras e agora vamos casar. Então, quer dizer, é só um atraso. Eu penso assim, se não conseguirmos agora, e como é que está esse tema? Não, isso não vai entrar nunca, né? Agora, no Código Civil, não vai entrar, né? Mas depois, vai acabar entrando no tabelionato. Não, e depois, assim, aí vai o que as pessoas podem fazer? Eles vão no teu tabelionato, 2 deles, e nós temos uma união. Tá? Aí, um deles vai com o outro no outro tabelionato, ou vai num outro dia, nós temos uma união. Depois vão os outros 2. Sim, mas é isso que eu digo, faz sentido esse tipo de estratagema que a pessoa vai ter que buscar, porque o sistema não é permeável e não absorve a realidade da vida. Isso que é duro, né? Eu, no meu escritório, faço escrituras não, porque vocês não podem fazer, né? Mas eu faço contratos particulares, faço com firma reconhecida, com testemunha, e levo ao cartório de registro de documentos que eles... Né, registros são sem lei. Para preservação conservação. Ao menos assim, eu tenho a prova de que existe. Para o dia que for reconhecido, vai ser. Isso já vai estar lá. Então, eu faço isso. Ótimo. Como faço outros contratos também, né? Sabe? Contratos de gestação de filhos, que eu acho que é outra forma de estrutura de família, quando as pessoas querem ter um filho, mas não querem conviver juntos, não querem ser um casal. Né? Então, isto também existe essa possibilidade. Né? Então, sabe, são esses contratos de gestação de filhos. Porque, na verdade, eu acho que toda essa temática tem a ver com até que ponto o Estado deve intervir ou simplesmente proteger e regular, organizar essas questões, mas não dizer o que pode e o que não pode, que é isso que é o estranho, porque ele está intervindo na vida privada, essa né? me parece... Essa é a questão,
né? Até qual é o limite de interferência do Estado? E se a gente pensa, por exemplo, vamos pensar nos Mormons, aqueles americanos que São os nove. são famílias com várias mulheres. Tem outras culturas, esquimós, por exemplo, tem alguns lugares onde uma mulher casa e ela é mulher de todos os irmãos. Então, assim, a família é uma construção absolutamente social. Sim. Ela tem cruzamentos biológicos, mas ela se estrutura em cima da biologia e do parentesco de uma maneira social, ou seja, ela depende do valor que cada sociedade dá para o pai ou para a mãe, ou enfim, sim, como é que aquela sociedade estrutura as estruturas de parentesco. Sim, e como foi dito... E são as mais diversas possíveis. Quer dizer, quando a gente se surpreende aqui, na nossa sociedade, como se isso fosse uma coisa muito estranha. Bom, é estranha para nós, mas não é estranha para um monte de gente que não pertence a uma sociedade ocidental. Sim, e como disse a Maria Berenice, né, na verdade, ninguém está dizendo que vai acabar a família tradicional, aquela lá, tá tudo bem. Ninguém está botando, né, escolhendo, está simplesmente se permitindo escolher. Cada qual escolhe seu família, formato. todo mundo tem a sua, tem o formato que tiver, tem uma família. Então, é verdade. Tá bem. Não tem como o Estado tentar restringir isso. Mas eu queria fazer só uma questão aqui que vem muito, que nessa decisão, aquela lá, né, das duas mães, da adoção, se discutiu sobre essa questão da parentalidade homoafetiva, e isso a gente escuta. Eu trago aqui para vocês duas explicarem para a gente, para os nossos ouvintes, porque, mas será que isso não tem problema? A gente escuta. Sim. Os pais, né, homoafetivos na criação. E essa decisão, ela vem muito bem embasada, né, pela antropologia, ela é muito rica, a decisão é essa lá de 2006. E eu queria que vocês explorassem isso, para o pessoal ter essa informação, né? O que eu acho que a gente tem que se dar conta assim, crianças que são adotadas, elas vêm de um par heterossexual. E algo aconteceu que os pais tiveram que ser afastados, né? Então, assim, não quero dizer que ser pais biológicos são bons pais, e o fato de serem pessoas do mesmo sexo, eventualmente, não seriam. Porque, assim, também esse pai e mãe, e se a Elizabeth entende mais do que eu, né? São, no fundo, papéis, são funções, não tem função de mãe e função de pai. A única diferença que tem é a amamentação. Fora disso, não há nenhuma diferença. Onde é que está estabelecida essa diferença? É da ordem da cultura. Então, nós, quando nascemos, jogam no nosso berço bonecas, depois panelinhas, ferrinho de passar e tal. Vai ser adestrar para ser mãe, dona de casa, rainha do lar, enfim, fica quieta lá, achando que aqui é o teu reinado. Né? Os meninos nem podem chegar perto desse universo, vão achar que ele é gay. Então, todos os brinquedos deles são lúdicos, são competitivos, são para fora de casa. Então assim, aí o que acontece? Todo mundo acha que os homens não sabem cuidar dos filhos. Eles não têm como participar. Muitas vezes as mães não deixam. Ele não sabe. Bom, não sabe, porque ele nunca pôde brincar com a boneca, como é que agora... Mas ele vai aprender, sabe? Vai errar algumas vezes, vai botar a fralda errada, mas uma hora ele vai aprender. Mas assim, a nossa cultura é tão arraigada que as próprias mães, elas restringem, e todas essas brigas, que é o que nós mais temos recorrente no Poder Judiciário, a essas disputas da convivência, porque, de fato, assim, os pais se aproximaram mais dos filhos, aquele pai distante que chegava em casa cansado do trabalho, não falava nada, enfim, aquela autoridade, cedeu até com o ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Os homens tiveram que assumir, né? Alguns, com certeza, porque nós temos essa... a economia do cuidado toda nos nossos ombros.
Então, assim, quando se separam, eles querem continuar convivendo. Foi dizer assim, os homens descobriram as delícias da paternidade. Então, assim, mas as mães com aquela ideia de que elas são as donas dos filhos, os filhos são meus, enfim, isso é da minha barriga, sabe? Essas disputas todas, né? Às vezes até as mulheres causam, na tua experiência, isso sim. trazem E aí dificuldades. vem a alienação Entendi. parental, aí vem toda essa guerra contra a lei da alienação parental, mas, no fundo, é fruto dessa cultura, sabe? A gente ainda está trabalhando nos mesmos moldes lá, então. Toda essa temática vem Exatamente. Mas e na psicanálise, essa questão do papel aqui que a Maria Pois Berenice falou, né? Pois é. Do pai, da mãe, Eu como acho que isso funciona? Isso é interessante de trazer mesmo, né? Eu acho que se faz uma grande confusão. Se a gente fala em função materna ou função paterna, a gente não está falando bom, a mãe vai dar a mamadeira e o pai vai trabalhar e trazer o dinheiro para casa. Não é isso que a psicanálise diz. A psicanálise está falando de função simbólica. Ela não tem essa concretude que eu acho que o senso comum costuma entender. Quer dizer, uma função simbólica que, na minha opinião, equivocadamente é chamada de materna e paterna, que poderia ser chamada de função parental, por exemplo, porque são funções que tanto o pai quanto a mãe podem realizar, né? Mesmo se a gente pensa assim, qual é a função do pai para a psicanálise? Do pai, entre aspas, é a função do terceiro, na verdade. É a função de alguém que vai promover o corte entre aquela junção da mãe e do bebê. Essa função pode ser exercida pelo pai, homem, pela parceira da mãe, mulher, pela avó, pelo avô, pelo tio, e pela própria pelo mãe. Desejo da mãe. E pela própria mãe. Exatamente. Pelo desejo da mãe de outras coisas, de sair para trabalhar. Quer dizer, o que o bebê precisa entender é que ele não é o tudo da mãe. Essa é a função de corte que a gente diz que é a função do terceiro. Então, assim, mas isso entra porque a psicanálise também fala em função materna e função paterna, isso entra diretamente ligado no biológico. Então, função materna, mulher, função paterna, homem. Não tem nada a ver com a biologia, tem a ver com o psiquismo e com situações psíquicas que não têm a ver com a anatomia. Sim. Então é isso que a gente precisa conhecer mais, aprender mais, se informar mais para desformatar. É verdade. E tentar achar outras. Mas, Jennifer, olha aqui. Eu acho uma coisa importantíssima isso, porque essas questões surgem como se não houvesse trabalhos de pesquisa longitudinal demonstrando que o desenvolvimento psíquico das crianças em lares homoafetivos ou em lares hétero são muito semelhantes. Tem algumas especificidades, mas não tem desnível de desenvolvimento. Sim. E não sou eu que estou dizendo isso. Isso são pesquisas que começaram a ser feitas nos anos 70, ou seja, 50 anos atrás. Pois é. Entende? Mas... O que começou se pensando assim, será que são iguais ou são diferentes as crianças? Vão ter prejuízo ou não vão ter prejuízo? Não vão ter prejuízo, vão ter especificidade. Pela ciência, então. Já está mais do que então isso. É o trabalho da gente poder dar acesso a essas informações, talvez mais, né? Exato. Então, acho que é por aí. Gurias, assim, adorei, assim, tá muito boa essa conversa, meu Deus, eu fico feliz, e assim, a intenção do podcast é a gente poder justamente trazer pessoas muito especializadas, que conheçam, porque a gente não quer ouvir palpite, a gente quer justamente ouvir ciência, ouvir estudo, né, para que a gente possa trazer uma informação qualificada para o pessoal que quer se aproximar da temática, né, então foi muito, muito rico, fico muito agradecido. Uma delícia. E aí eu queria pedir as considerações finais. Maria Berenice, por favor. Meus parabéns por esse espaço, sabe? Por trazer esse tipo de reflexão. Mas eu quero muito te dar os parabéns pelo teu dinamismo. Olha, eu fiquei encantada de saber que tu é, sabe, uma delegada de um serviço público com a responsabilidade ética, né, do teu trabalho.
Muito Tô obrigada. adorando. Imagina ouvindo de ti e fico assim, ó, sem palavras. Enfim. Bom, eu faço Diga, minhas as palavras da Berenice. Parabéns. Eu acho que esse tipo de discussão e de troca de informação, porque às vezes, por exemplo, eu não sabia nada desse divórcio, né? Liminar. Liminar. Então, isso também para mim é muito interessante. E eu acho que para quem nos assiste também é interessante ver assim diferentes pontos de vista e como é que as pessoas atuam ou no consultório, ou no escritório, ou no tabelionato. Então, eu acho importantíssimo esse trabalho que tu estás fazendo. Também quero te cumprimentar. Muito obrigada. Olha, eu acho assim, como eu tenho dito, a gente encerra o programa e pensa, vamos fazer mais um capítulo, vamos fazer mais um episódio, vamos desdobrar isso aí que tem pano para manga. Muito obrigada, foi uma honra estar com vocês, uma alegria. Igualmente. Então, igualmente, obrigada. Esse foi o nosso episódio de hoje, falando sobre as novas famílias. Fique conosco até o próximo episódio de Notas sobre Nós.